Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o JBR News desta quinta-feira, direto de Brasília. Dia 18 de novembro, um conteúdo feito para você pelo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e também no portal R7. Então hoje, o assunto político da capital do país, o que mais se debate, se discute, continua sendo a velha pauta da PEC dos precatórios. Já falamos muito aqui em outros conteúdos a importância dessa PEC, em especial não só pelo que se destina, que é justamente o pagamento dos precatórios, mas principalmente por permitir ao governo o Auxílio Brasil turbinado no próximo ano, que é um ano eleitoral. E o que está acontecendo em Brasília neste momento, nesta semana de muitas discussões? Um embate que se estabeleceu entre a economia e o social. Como é que funciona isso? Políticas, seja econômica ou social, devem se harmonizar, devem trabalhar em conjunto. Aliás, não deve ser motivo para a quebradeira de um país, muito menos para a quebradeira dos seus cidadãos. E a gente tem vivido esses dois ambientes e por isso esse embate se dá junto à PEC dos precatórios, que lembro a vocês, seguidor e seguidora, está neste momento sendo discutido no Senado Federal, por onde tem que passar também, como aconteceu na Câmara, por 2 votações qualificadas, já que se trata de uma proposta de emenda constitucional. O que acontece? A grande discussão hoje, que está movimentando o mercado financeiro, inclusive negativamente, é justamente porque há uma insegurança muito grande com relação ao tamanho do furo no teto de gastos. O mercado se preocupa muito com esse fato. Já se colocou pela Câmara, através da aprovação da PEC naquela casa, que o teto de gastos vai ser sim furado, em cerca de 100 bilhões de reais, ou mais especificamente 92 bilhões de reais, permitindo ao governo um impulsionamento dos seus programas sociais, hoje de nome para o próximo ano eleitoral Auxílio Brasil, pagando cerca de R$ 400 para cada família, num montante de 50 bilhões de reais para serem gastos em 2022. E isso preocupa o mercado, porque sinaliza para os investidores que o Brasil não cumpre as suas regras, que o Brasil não respeita a questão econômica em prol de uma eleição. Agora, o fato é, a população está mesmo precisando, a população mais carente, todo mundo está sofrendo no país, mas há uma parte da população brasileira que não está tendo o que comer, está desempregada, está com problemas seríssimos decorrentes da pandemia, alguns até sem aqueles que eram as pessoas que sustentavam aquelas casas, porque foram, infelizmente levados por essa doença terrível que é a Covid-19. Dentro de tudo isso, não há como os congressistas e o próprio governo, que também participará das eleições do ano que vem, lembrando que o presidente da República tenta a sua reeleição, da mesma forma, os deputados federais, os senadores, os governadores. Então, a eleição do ano que vem envolve todos esses entes ou esses atores, e todos estão interessados nas suas próprias reeleições, ou até em outras eleições, como senadores às vezes disputam governos estaduais, mas o caso é, todos estarão precisando de voto. Então, todos querem aprovar o Auxílio Brasil para falar que também ajudaram neste programa social. Agora, no Senado, o que é discutido, e também já falamos aqui, um grande acordo está sendo fechado para que a aprovação se dê no Senado, mas incluindo o pagamento
total dos precatórios, uma parte ainda neste ano muito pequena e a totalização para o próximo ano. Isso aumenta ainda mais o furo no teto dos gastos. Isso preocupa ainda mais o mercado financeiro. Isso preocupa também as empresas, porque precisam de investimentos, e tudo isso muda o cenário econômico defendido muito seriamente, mas sem conseguir na prática muitos avanços, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Dentro de todo esse cenário, eu apostaria que o Congresso Nacional vai sim aprovar. O problema é, a PEC dos precatórios passa por 2 votações no Senado, a previsão é início da semana que vem, mas como tem um prazo de interstício, como se chama no Congresso, entre uma votação e outra, que pode ser encurtado, mas de qualquer maneira tem que ser cumprido. E, sendo modificado no Senado, obrigatoriamente tem que passar por nova votação na Câmara dos Deputados. Todo esse momento de incertezas ou o que virá a acontecer com relação à PEC, em especial com relação ao teto de gastos e à política fiscal do país, preocupa o mercado. E quanto mais tempo demorar essa decisão, mais tempo o mercado se torna afetado por ela. E, claro, a tendência é aumento do dólar, queda na Bolsa, como a gente tem visto nesse dia de hoje, no dia de ontem. Portanto, o cenário que se avizinha para a votação da PEC dos precatórios é muito preocupante para o mercado, mas neste momento volta a pergunta inicial. Quem é que ganha? Economia ou social? No ano eleitoral, numa decisão que tem que passar por Brasília, com deputados, senadores e o próprio presidente da República disputando as eleições do próximo ano, com uma situação financeira no país ainda muito crítica, porém com uma situação social ainda mais crítica, com imagens de pessoas passando fome, essa situação tende a fazer pesar o lado social dentre toda a preocupação do lado econômico. Mas, de qualquer maneira, vamos acompanhar, porque o Senado, ao que tudo indica, caminha mesmo para esta proposta de um grande acordo para aprovação naquela casa, que inclui não somente o pagamento dos precatórios no próximo ano, a sua integralidade, e com isso, claro, um aumento ainda maior no furo do teto de gastos, e também um complemento que iria para também o Auxílio Brasil, que passaria, ao invés de beneficiar 17 milhões de cidadãos como hoje, passaria a beneficiar cidadãos e famílias, claro, 20 milhões destas famílias, portanto, um acréscimo vultoso no ano eleitoral que beneficia, claro, as populações mais carentes do Brasil, mas em especial, neste momento, pensando assim, os próprios senadores ou parlamentares em disputa às eleições do próximo ano. Chegamos ao final desta análise de hoje, tentando levar até você o que ocorre em Brasília neste momento e as preocupações com a análise e o bastidor desta cidade que, de fato, não para um só minuto. Amanhã estaremos eu e Rodolfo Lago naquele bate-papo da semana, preparado especialmente para você. E confira todos os nossos conteúdos no ICTV do Imagem e Credibilidade, também no Jornal de Brasília. Estamos aqui com você todos os dias, lembrando que até nos finais de semana, quando tem o podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Até amanhã!